Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para meditar um pouco na palavra do Senhor nesse dia que é muito especial. A palavra de Deus diz que esse foi o dia que o Senhor fez e nós devemos regozijarmos e alegrarmos nele. Chegando a um início de noite, a um fim de dia, nós mais uma vez estamos gratos a Deus por desfrutar da sua misericórdia. Eu tenho até falado que quando nós oramos a Deus para que Ele tenha misericórdia, parece que nós estamos orando de forma sem entendimento, porque na realidade o Senhor é todo misericórdia. E ainda que pareça que o nosso dia foi terrível, nós estávamos vivos ou estamos vivos para perceber e para viver esse dia que nós achamos terrível. Tenho dito que nós gostamos de agradecer a Deus por aquilo que aos nossos olhos foi bênção, por aquilo que aos nossos olhos foi bom, porque nós esquecemos dessa bondade tremenda desse Deus maravilhoso e cheio de misericórdia, que, como diz a palavra do Senhor, nos cumula de bênçãos, nos enche de graça, nos enche de bênçãos. E a palavra de Deus diz que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, então nada nos faltará. Toda vez que eu observo esse salmo e esse texto, esse versículo tão dito, tão citado, tão conhecido, eu fico pensando quando a Bíblia diz que nada nos faltará. Na nossa mente humana, na nossa falta de entendimento e de sabedoria, o que mesmo que passa na nossa cabeça quando nós pensamos esse nada faltará? E geralmente, na maioria das vezes, o que passa na nossa mente é de que na coisa boa nenhuma vai faltar, que o pão não vai faltar, que a roupa não vai faltar, que o teto não vai faltar, que a saúde não vai faltar. E quando essas coisas vêm, é porque Deus deixou faltar alguma coisa? Quando essas coisas vêm, que nós entristecemos, será que nós lembramos de que Deus é bom o tempo todo? Nós precisamos entender muito claramente quando Paulo diz que podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Se nós lermos um pouquinho antes disso, ele vai dizer que ele aprendeu a se contentar, aprendeu a viver contente com aquilo que tinha, porque ele tinha sido instruído, tinha sido ensinado, tinha sido forjado no ensinamento de que ele sabia passar por abundância, mas também sabia passar por escassez. Sabia passar por bonança, mas também sabia passar por tempestades. Sabia passar momentos com amigos e com o carinho de pessoas, como também a solidão. É por isso que no final das contas ele entendeu que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia. Então nós aprendemos que o texto que diz, Filipenses 4,13, não é a base
para o nosso relacionamento. Eu me relaciono com Deus porque eu posso tudo nele. Mas é o resultado de um relacionamento. Eu posso tudo porque me relaciono. Então isso é importante pensar. Num dia como hoje, num tempo como esse, eu não sei como foi o seu dia, espero profundamente que esse tenha sido um dia muito especial, um dia muito bom, e que realmente o Senhor tenha feito algo tremendo na sua vida. E que realmente o Senhor tenha demonstrado e mostrado para você que Ele está presente, que a glória dEle se faz presente, de que a mão dEle está sobre você, de que Ele não se esqueceu de nós, de que Ele está sempre cuidando dos seus filhos. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei as lutas que você tem passado com a sua família. Então me lembro de algumas pessoas. Gostaria que você estivesse orando pela vida da família do Rodrigo, lá de São Miguel do Guaporé, pela vida da família do Isaías, também lá de São Miguel, ovelhas queridas do nosso coração, que estão passando por luto, por momentos de perdas. Também quero pedir você que ore pela família da Dejanira, lá de São Geraldo de Mantenópolis. Ela passou hoje por uma cirurgia, um estado muito complicado, muito grave, mas sabemos que Deus é todo-poderoso. Ore por essas famílias. Ore mais uma vez pelo irmão da nossa irmã Edinalva aqui de Conselheiro Pena. Ore por aquelas pessoas que você sabe que precisam tanto do consolo, do conforto, do fortalecimento do Senhor. Nós vamos tirar esse momento para orar. Nós precisamos fazer desse tempo, nesta hora, um momento de comunhão, de oração. Parece que esse é um tempo que nós temos entendido que o Senhor nos quer cuidando uns dos outros. Tenho dito que esse é um tempo que nós temos lembrado, nós temos entendido que o Senhor está conosco, mesmo fraco que somos, mesmo ingratos muitas vezes que somos. Eu quero poder orar com você. Depois eu quero ler um salmo da palavra do Senhor, que é essa linha de salmo que temos lido, a coleção de cânticos dos degraus. Hoje mais um salmo daqueles conhecidíssimos de todos nós. Vamos fazer uma meditação, vamos pensar um pouquinho na palavra. E eu quero convidar você a listar aí no seu coração, na sua mente, algumas pessoas que carecem tanto das nossas orações. Quero pedir a você que ore pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente, pelos nossos prefeitos. Quero que você ore pelos líderes, pelas pessoas formadoras de opinião, pelos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pessoas que trabalham na saúde, pessoas que trabalham nos supermercados, nessas estruturas que são consideradas essenciais e que nós estamos usufruindo e vivendo através também dessas pessoas que estão trabalhando
cuidando das nossas cidades, os garis, as pessoas que trabalham na vigilância, a polícia militar, as polícias, as forças armadas, enfim, as pessoas que não puderam parar. Quantos médicos, quantos enfermeiros, quantas pessoas que estão trabalhando e que estão já esgotados, que estão depressivos por causa desse tempo. Eu gosto de pensar de que, por exemplo, da história de Abraão, quando ele foi exigido dele, o Senhor falou com ele que era para ele entregar o filho Isaque para ele. Abraão era um amigo de Deus, um homem que conversava com Deus, e eu fico imaginando o quanto que depois que Deus pediu o filho Isaque a Abraão, quanto que Abraão esperou que Deus falasse com ele assim: não precisa mais, eu só estava testando você. Mas tudo aconteceu, os preparativos, a viagem, ele sofreu as perguntas de Isaque acerca do cordeiro, ele teve que deixar os companheiros subir o monte, preparar o altar. Eu fico imaginando que ele estava esperando tanto que o Senhor falasse: para de consertar o altar, não precisa mais, já entendi que você me ama. Mas Deus permitiu que ele preparasse o altar, que ele amarrasse, que ele declarasse para aquele adolescente de que o sacrifício era ele. E só no momento em que ele levanta o cutelo é que Deus então manda ele parar. Ou seja, há momentos, há coisas na nossa vida que Deus permite ir a ter as últimas consequências, para que ele se revele. Não existe ponto final até que Deus diga que é ponto final. Tudo vem de Deus. Deus está no controle de tudo. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Poderoso e glorioso é o Senhor. O Senhor é dono de todo o universo. E desse planeta pequenino em meio a esse imenso universo, onde o Senhor decidiu que vivêssemos, que fôssemos homens e mulheres, seres inteligentes, seres que adorariam o Senhor, seres criados para a tua adoração. E tanta coisa nos tira desse foco, tanta coisa tenta nos tirar desse foco, mas nós queremos entender que o Senhor está no controle de tudo. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial, consolo para famílias enlutadas, listadas aqui entre as pessoas que estão conectadas nessa live. Pessoas que nós citamos aqui. Quero pedir ao Senhor que derrame sobre as vidas, ó Deus, a unção de cura, de restauração, de libertação, de consolo, de ousadia. Deus, em nome de Jesus, cuida dos nossos líderes, das nossas autoridades. Cuida da nossa cidade. A tua palavra diz que se a nossa cidade tiver paz, nós também teremos paz. Se a nossa cidade tiver prosperidade, nós também teremos. A palavra do Senhor diz que se nós quisermos ter uma vida quieta e sossegada, nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Nós colocamos as nossas autoridades diante do Senhor. E clamamos a Deus para que o nosso coração seja cada vez mais entregues ao Senhor, para que, assim como diz a tua palavra, que a paz que excede todo entendimento guardaria os nossos sentimentos, nossos corações em Cristo,
Então, Deus, nós queremos entregar o nosso coração, nossos sentimentos nas mãos de Jesus, porque nós sabemos que Ele sabe e pode guardá-los. A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, não sei se você está com a sua Bíblia aí, mas eu gostaria de lembrar do Salmo 127, que é a nossa sequência aqui. O Salmo 127 você conhece muito bem. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá a ele, os seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Eu gostaria de, nessa noite, que nós nos detivéssemos aqui em um tema ou em uma realidade, uma verdade que está viva em todo esse texto, está muito, às vezes até mesmo nas entrelinhas ou até mesmo explicitamente, está aqui muito ligada ao que nós vamos falar. A ideia do controle, do cuidado, dos comandos, da condução absoluta de Deus em todas as áreas. Esse texto fala da fragilidade e da inutilidade que existe nas coisas onde o Senhor não é o centro, onde o Senhor não está no comando. É por isso que fala o seguinte: a edificação de uma casa, o edificar uma casa, é vão para aqueles que edificam, se o Senhor não edificar. A palavra de Deus diz que o cuidado com a cidade, que a vigilância, a segurança de uma cidade, que o olhar e o vigiar de uma cidade, ele é vão se o Senhor não estiver vigiando a cidade. A palavra do Senhor diz que se nós não desfrutarmos do sono, do repouso, do descanso que o Senhor pode nos dar, será inútil levantar cedo, repousar tarde, comer pão de dores. A palavra de Deus diz assim que os filhos, eles só existem para nós, eles só são nossos porque Deus nos deu como herança. Ou seja, nós não os teríamos se Deus assim não quisesse nos dar. A Bíblia diz que os filhos são galardão do Senhor. Significa que se o Senhor não quisesse nos dar esse presente, também não teríamos. Então nós vemos que o edificar da casa, o vigiar da cidade, o ter filhos, tudo isso está no controle absoluto de Deus. Está sob o comando e sobre as mãos de Deus.
O texto fala nos versos 4 e 5, ele vai falar da beleza e das vantagens, dos benefícios que se tinha um homem no tempo do Velho Testamento e no tempo anterior ao nosso, de ter muitos filhos. Creio eu que isso não mudou, porém nós mudamos e hoje nós temos uma certa dificuldade em ver dessa maneira, mesmo como povo de Deus, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui agora. Eu não quero entrar nesse mérito do ter ou não ter filhos, da anticoncepção ou não. Eu não quero entrar aqui no mérito de entender que muitas vezes nós temos a ideia de que sabemos melhor do que Deus se devemos ou não ter filhos, se podemos ou não ter filhos. Não é isso que eu quero entrar agora, apesar de que você já está entendendo o que eu estou falando. Por isso eu quero me ater aqui no fato de que a palavra de Deus está dizendo que a inutilidade daquilo que fazemos, daquilo que criamos, daquilo que sonhamos, daquilo que planejamos, daquilo que achamos que estamos dando segurança, a inutilidade dessas coisas quando nós não colocamos o Senhor no centro de tudo. Estamos vivendo uma crise. E nesta crise, onde é que nós achamos que está a solução? No desenvolver de uma vacina? Numa ação ou uma reação dos nossos presidentes? Em utilizar os mecanismos de defesa contra esse vírus? Onde nós estamos calculando, percebendo, achando que está a solução? O tema desse salmo, na versão que eu estou lendo aqui da Bíblia, diz: segurança, prosperidade, fecundidade vem somente de Deus. Então basta nós entendermos nessa noite que a segurança, seja ela da nossa família, seja ela da nossa cidade, seja ela da nossa nação, seja ela da nossa vida própria, não está na chave da nossa casa, não está no vigia que passa na rua todas as noites, não está nas Forças Armadas. A segurança da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, da nossa vida, da nossa família, não está nas nossas autoridades, nas nossas polícias, nas nossas câmeras de segurança, nos nossos alarmes. Está em Deus. Está no Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. A prosperidade, que é algo que nós queremos tanto, não está no tipo de trabalho, de serviço, de atividade que nós desenvolvemos. A prosperidade não está na nossa conta bancária, no nosso contra-cheque. Porque, na verdade, muitas vezes nós vemos prosperidade como ganhar dinheiro.
Nem sempre quem ganha dinheiro é próspero, e nem sempre quem não tem dinheiro é fracassado. Na verdade, eu sempre digo isso, inclusive quando nós vamos fazer o momento ofertório numa igreja. Eu percebo as pessoas falando o seguinte: olha, se você veio preparado para ofertar, então esse é o momento de você levantar do seu lugar e depositar sua oferta no gasofilácio. E aí nós começamos a entender que na realidade ofertar ao Senhor está muito ligado naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que fazemos para o Senhor, do que daquilo que nós achamos que estamos dando para Deus. Foi por isso que o salmista disse: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele se lembra de dizer o seguinte: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Por quê? Porque a nossa prosperidade não está ligada à questão da nossa profissão, à questão do nosso financeiro, da nossa conta bancária, do nosso salário, mas a nossa prosperidade vem de Deus. Porque talvez nós somos prósperos no sentido do quanto nós ganhamos de salário, mas nós somos extremamente pobres, fracassados no que diz respeito à nossa convivência familiar. Às vezes nós somos extremamente fracassados e pobres no nosso relacionamento com as pessoas. Lembrei-me aqui de uma história que uma vez eu perguntei para uma pessoa como estava o relacionamento dela com Deus. E aquela pessoa me disse o seguinte: está bem, eu tenho ido à igreja todos os cultos, eu faço parte do coral, eu faço peça teatral, eu participo da escola bíblica dominical, eu ajudo no louvor, eu estudo a lição de todo domingo de manhã, eu sou voluntário em alguns dos ministérios da igreja, eu ajudo a fazer visita, eu participo de uma célula. E depois daquela pessoa responder tudo aquilo, eu perguntei: e então? Diante de tudo isso, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que você está? Porque você pode ser próspero no seu ministério, próspero no seu voluntariado, próspero no seu louvor, próspero naquilo que você faz na igreja. Mas isso está longe de dizer qual é verdadeiramente o seu relacionamento com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não tiver um sono abençoado, te der um sono abençoado, você não desfrutar de um sono abençoado que o Senhor te dá, em vão será você levantar de madrugada, repousar tarde e comer pão de dores. Se o Senhor não te der os filhos, não te abençoar com seus filhos, inútil será você tentar ter filhos. A segurança, a prosperidade vem somente de Deus. Mas aqui diz a fecundidade. Eu gostaria de trocar essa palavra por frutificação.
Nós somos os ramos da videira. E a palavra de Deus diz que quando estamos ligados à videira, ligados ao tronco, então nós damos muitos frutos. João 15 vai dizer isso. Ou seja, a nossa frutificação, nosso crescimento, os frutos que vamos dar, a nossa fecundidade, a nossa frutificação, ela só será abençoada se estivermos ligados à videira, ligados ao tronco, que é o próprio Deus. Por isso que diz aqui que a segurança, a prosperidade e a fecundidade vêm somente de Deus. E nós precisamos guardar isso. Há pouco tempo eu falei que nós somos tão ruins que nem para fazer filho a gente presta. Porque os filhos, se nós temos filhos, é porque eles são herança que Deus nos deu. Eles são o galardão de Deus para nós. Então nós precisamos, está mais do que na hora, de voltar para o nosso lugar. O Senhor tem nos provado isso a cada dia. Talvez muitos de nós, até mesmo os evangélicos, povo chamado povo de Deus, temos olhado e dito: eu tenho que fazer alguma coisa porque Deus não está fazendo. Já que Deus não está querendo resolver, não está conseguindo resolver o problema do vírus, que está nos atrapalhando de ir ao templo, eu decido ir ao templo. Quando pode ser que o Senhor esteja exatamente, porque é o que eu acredito, querendo suprir uma necessidade nossa. A necessidade de reconhecer que Ele é Deus independente dos templos. Que eu sou servo independente de templo. Que nós somos igreja independente de um local. Porque essa cultura do local não é uma cultura divina. Não é uma cultura do reino de Deus. Jesus ensinou durante 3 anos e meio como um ser humano aqui na terra. Em momento algum você viu ele colhendo ofertas para construir um templo, para quando ele fosse para o céu, deixasse os discípulos, apóstolos e o restante do povo acomodados em um templo. Mas o que ele disse foi que seriam testemunhos em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que nós vemos em Mateus 16 não é dizendo: eu estou fazendo uma reunião porque nós precisamos construir um templo, nós precisamos colocar uma placa, nós precisamos criar um slogan, nós precisamos criar uma estratégia, nós precisamos pensar no tipo de luz, nós precisamos pensar no desenho, na acústica. Ele disse: eu estou chamando vocês aqui para dizer para vocês e perguntar para vocês o que as pessoas estão dizendo que eu sou. E depois de responder todas aquelas respostas que deram, ele falou assim: e vocês, o que vocês estão dizendo? Então quando Pedro diz: tu és o
Cristo, Filho de Deus vivo, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja essa que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor nesse tempo está nos levando a entender isso, e muitas vezes nós estamos tão ocupados com o nosso pensamento, tão preocupados com o fato de não podermos ir ao templo, que nós estamos esquecendo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de adorar o Senhor enquanto podemos, de servi-lo com todo o nosso ser, e de entender que talvez por nós desobedecermos tanto e não buscarmos o Senhor nos nossos quartos de porta fechada, ele diz: já que vocês não estão me buscando nos seus quartos de porta fechada, eu vou colocar vocês no quarto de porta fechada, para que quem sabe vocês se lembrem do ambiente onde eu disse que a oração seria ouvida. Ele não disse que o ambiente neotestamentário, onde ele ouviria as nossas orações, ele não disse que seria no templo de Salomão, ou no templo da Igreja Batista, ou no templo da Presbiteriana, ou de qualquer outra denominação. Ele disse: entra no seu quarto, fecha a porta e fale com seu pai, que te ouve em secreto e que também te recompensará. Ele diz: olha, vocês, os hipócritas, oram, os escribas e fariseus oram, mas vocês não serão assim, com vocês não serão assim. Vocês não vão viver essa vida de ter prazer em bater no peito, em levantar, em ficar de pé nas praças, orando ao Senhor, mas vocês vão entrar dentro do quarto de vocês, vão fechar a porta e vão clamar, e vão orar, e vão buscar, e é desta forma que eu declaro que vocês serão realmente ouvidos. O Senhor está nos chamando a atenção para Ele. Ele fala sempre o seguinte: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós, buscar-me-eis e me achareis, olhai para mim e sereis salvos. Eu tenho falado isso aqui incansavelmente com você. Que nós nessa noite, que nós nesse tempo, possamos entender e desfrutar da santa presença de Deus, e entender que nada foge ao controle do Senhor. Que nada foge ao controle. Não vai adiantar edificar casa se o Senhor não está nessa edificação. Não vai adiantar vigiar a cidade se o Senhor não está vigiando a cidade. Não vai adiantar filhos que não sejam herança e galardão do Senhor. E para encerrar, eu quero aqui pensar numa palavra que eu tenho dito já há algum tempo. Quando esse salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar não vigiar a cidade, esse texto diz que estas coisas, esse texto diz que o edificar a casa, o vigiar a cidade, é o Senhor. Se não for o Senhor, tudo isso é vão. Mas você não vai na esquina e vai ver Deus com seus querubins e serafins guardando cada esquina da cidade. Mas você vai perceber que em cada departamento de uma cidade, em cada bairro de uma cidade, em cada talvez rua de uma cidade, o Senhor colocará um crente, um servo dele,
O Senhor tem trabalhado de uma tal forma que praticamente todas as famílias do mundo tem alguém na família, tem alguém que pertence àquela família e que é servo do Senhor. É daí que surgiu uma pergunta assim: onde está o Senhor? Quando as nações perguntaram: onde está o seu Deus? Diante de tudo isso, diante da corrupção, diante da cidade violenta, onde é que está Deus? O Senhor está habitando na sua igreja. O Senhor está no seu santo templo. Ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, o guardar a cidade, o edificar a casa, as respostas para isso está na igreja do Senhor, porque o Senhor, através do seu Espírito Santo, habita na igreja, move-se pela igreja. A Bíblia diz, Paulo diz assim: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. É nele, é por ele, é para ele, é dele todas as coisas. E nós precisamos lembrar disso em cada momento da nossa história. É preciso que nós lembremos disso a cada momento, para que nós não venhamos a nos perder, não venhamos a nos perder em meio à pandemia, em meio ao turbilhão de coisas, em meio a tantas reclamações, em meio a tantas murmurações, em meio onde as pessoas se preocupam se um ministro sai, se outro entra. A verdade é que Deus está no trono e ele não sai. Deus, ele não muda. Ele se move, mas ele não muda, porque Deus é Deus de geração em geração. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então não pense num Deus que fez, ou um Deus que poderá fazer, mas um Deus que está fazendo exatamente agora. O que nós precisamos buscar no Senhor com muito cuidado, com muita diligência, com muita força, é buscar o entendimento de onde está, em que ponto da minha vida, em que ponto de toda essa história, nós vamos ver Deus totalmente no centro de tudo. Nós vamos ver Deus nos fazendo crescer, Deus nos tornando pessoas seguras, prósperas e fecundas. Porque é exatamente isso que o Salmo 127 diz, que a segurança, a prosperidade, a fecundidade vem somente de Deus. Então a prosperidade do edificar uma casa, a segurança de guardar uma cidade e a frutificação de gerar filhos vem de Deus. Inclusive, nós precisamos pensar que a igreja nesse tempo não precisa ficar angariando seguidores, mas nós precisamos aprender a gerar filhos. E gerar filhos demanda tempo, demanda dedicação, demanda carregar peso, demanda esperar.
a forma especial de Deus trabalhar nessa terra. É usando a igreja dele. Porque a igreja dele, espiritualmente falando, é o corpo do próprio Deus. Ou seja, a igreja não é o corpo místico de Cristo, na minha opinião. A igreja é o corpo físico de Cristo, porque é através dessa igreja que o mundo pode ver Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não está dizendo que eu, por ser santo, vou ver Deus fisicamente. Porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Mas também a Bíblia diz que se nós seguirmos a paz e seguirmos a santificação, as pessoas verão Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, e não se acende uma lâmpada, coloca debaixo do alqueire, mas coloca num velador para que ilumine toda a casa, e desta forma é preciso que a nossa luz resplandeça, os homens a vejam e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. O mundo vai ver esse Deus que dá segurança, que dá prosperidade e que dá fecundidade. Só vai ver esse Deus olhando para a igreja dele. Se você já é a igreja do Senhor, então você precisa assumir a sua posição. Essa posição tremenda de ter Deus habitando dentro de nós e de Deus se movendo no mundo através de nós. Então, querido, que o Senhor possa te fazer seguro, próspero e fecundo. Quando o povo estava lá no cativeiro, em meio ao problema de estar aprisionado por outras nações, eles não queriam se casar, não queriam ter filho, não queriam se movimentar, não queriam frutificar. O Senhor então manda dizer para eles: edificai casa, dei suas filhas a maridos e busquem mulheres para seus filhos, para que se casem e gerem filhos. Há poucos dias atrás eu falei aqui sobre isso, que Deus, pela sua longanimidade, tem nos dado esse tempo para que possamos gerar filhos, para que possamos gerar, para que pessoas cada vez mais firmes na palavra do Senhor sejam geradas nesse tempo. E que, mais uma vez eu digo, a prosperidade, a segurança e a fecundidade de Deus possam atingir em cheio a sua vida, a sua família, e você possa desfrutar desse grande mover de Deus. Agora à tarde eu estava falando para alguns irmãos, quando a Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo, eu estava dizendo que essa é uma paz tão inexplicável que nem a Bíblia tentou explicar. Mas explicou da seguinte maneira: ela é uma paz que excede, que está acima de todo entendimento, ou seja, nós não vamos entender ela por muito que tentarmos. Então esse não é um tempo de tentar descobrir esse tipo de paz, mas de desfrutá-la. Como é que Deus vai nos fazer seguros, fecundos e prósperos em meio à pandemia, eu não sei.
mas eu sei que vai fazer porque a palavra de Deus diz que vai. A Bíblia diz que o homem que teme a Deus, ele é próspero em tudo que faz, e isso não fala o dia, o tempo, a ocasião, quando é que vai ser, mas diz que faz, ele é próspero em tudo que faz. E que a segurança, a prosperidade, a fecundidade que somente vem de Deus, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre o seu bairro, seja sobre a sua profissão, seja sobre a sua igreja. É a nossa palavra nessa noite. E que o Senhor te abençoe. E que o Senhor te faça cada vez mais próspero aí onde você está. E que você possa dizer no final de tudo isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que no final de tudo isso, depois de atravessar o mar, nós podemos cantar: só o Senhor é Deus. É uma tempestade, é um deserto. E por muito que você ache que está demorando, por muito que eu entenda que está demorando, vai passar. Vai passar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai de amor, muito obrigado, porque do Senhor vem a nossa segurança. Muito obrigado, porque do Senhor vem a nossa prosperidade. Muito obrigado, porque do Senhor vem a nossa fecundidade. Ó Deus, que nós possamos, que a tua igreja possa receber do Senhor o poder e a graça de entender e de tomar posse disso que já é teu e que o Senhor está colocando sobre cada um de nós, está nos dando. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Abençoe cada vida, cada família que está ligada a essa live e que vai ver essa ministração em outros momentos na sua história. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queridos, muito obrigado por estar ligado conosco nessa live, muito obrigado pelos compartilhamentos que eu tenho visto, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por pessoas tão queridas, tão amadas e que têm dito coisas que nós, na verdade, nem merecemos, mas nós agradecemos pelo carinho, pelo cuidado de Deus. E eu quero dizer para você que pode dizer para outras pessoas que não viram essa live, que ela vai ficar aí no Facebook e ela também vai ser disponibilizada lá no meu canal no YouTube. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te revista de prosperidade nesse tempo, para que o mundo veja que o Senhor está que tudo está sob o controle de Deus, que Deus está sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser, neste mesmo horário. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.